Glória a Deus por isso. Abra a sua Bíblia em João, capítulo de número 4. Eu não vou ler todo o texto, mas gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 4. E o texto é um texto conhecido nosso do Evangelho de Jesus, que fala de Jesus andando pela Judéia e se encontrando com uma mulher em Samaria, que o seu nome nem sabemos, apenas que ela era da região, ela era samaritana. Eu vou ler a primeira parte do verso e depois gostaria que você lesse comigo João 7:38. O tema da mensagem desta manhã aqui na IBC é o Evangelho original. Você pode dizer isso comigo? O Evangelho original. E convido você então a acompanhar a leitura, vou ler na NVI. Jesus conversa com uma samaritana. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse Jesus: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Que o Senhor aplique esta mensagem no meu e no seu coração e produza frutos a 100 por 1. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, então, acompanhe na palavra do Senhor. 10 princípios, diga comigo, princípios. É isso que nós, quando lemos o Evangelho, lemos a Bíblia, temos que retirar para nós. A Bíblia é um livro que fala de história, mas a Bíblia não é um livro de história. Ela é um livro de revelação. Revelação da vontade de Deus, do padrão de Deus, do alvo de Deus para as nossas vidas. E ao lermos, nós temos informações históricas, nós temos informações de contexto social, mas o que é mais importante é tirar os princípios desta palavra, que não ficou restrito ao tempo, mas chega para nós como verdade atemporal e transforma a nossa vida aqui em Belo Horizonte hoje. Então vamos tirar aqui 10 princípios do Evangelho original de Jesus para as nossas vidas. E por que este tema? Porque estamos vivendo, irmãos, tempos de muito fake. Não é só no Facebook, no Twitter, no Instagram que tem perfis fakes. Hoje, infelizmente, já tem igreja fake, já tem pregação fake, coisa que parece, mas não é. E nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas a maneira da gente não se corromper e não cair em mentiras que parecem verdades bem contadas, nós precisamos nos balizar pelos princípios do Evangelho. O Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são puros, fiéis e verdadeiros. E não podemos, de maneira nenhuma, nos deixar contaminar com tanta coisa que é dita em nome de Deus, em nome de Jesus, mas não é Evangelho. Então precisamos voltar ao Evangelho original. Assim é com as coisas da vida. Eu não sei quantos aqui, os mais novos talvez não, mas lembram deste desinfetante. No meu tempo, eu também estou vendo no tempo de hoje, mas no tempo do passado que minha mãe mandava comprar, ela escrevia num papelzinho assim: compre Pinho-Sol. Por que ela mandava eu comprar Pinho-Sol? Porque era um desinfetante original. Ela mandava eu comprar Maisena. Ela nunca colocou na lista de compras, compra amido de milho. Ela mandava eu comprar maisena. Porque se eu comprasse uma maisena, ela sabia que era algo muito bom. Ela mandava eu comprar pó royal. Por quê? Porque o pó royal é um fermento de
qualidade. Esse não estraga a receita. Esse faz a receita dar certo. E crescer muito bem, olha, ela sabe. E comprar óleo de peroba. É impressionante como tem gente precisando ser ungida ainda com esse tipo de óleo, não é? Mas era comprar óleo de peroba naquele tempo que os móveis eram de madeira e passar e eles ficavam resplandecentes, cheios de qualidade e duravam mais. Esses produtos fizeram história e ainda hoje podem ser encontrados, porque eles são sinônimos de qualidade. O que é bom permanece. Meus irmãos, nós temos que ser seletivos nos dias de hoje. Meu irmão, daqui a pouco você vai sair daqui, você vai voltar para a sua empresa, para o seu trabalho, para a sua família. E você precisa ser seletivo. Só quem está com a verdade, crê na verdade e sabe a verdade, poderá rejeitar o que é fake. Quantos aqui dirigem automóveis? Levanta a mão, por favor. Se você dirige automóvel, você sabe que quando você está dirigindo o seu carro e você, de repente, percebe que está sem gasolina, você se esqueceu de reabastecer e o ponteirinho está lá já no vermelho há tempo. O que acontece? Você não pode escolher. Você acaba parando no primeiro posto que aparece. Por quê? Você está de tanque vazio. Agora, quando você sabe, se organiza, se planeja e quando está no meio tanque você completa e anda sempre com o tanque cheio, você passa por um posto que você não gosta, que você não confia, o que você faz? Você toca para frente, porque você está de tanque cheio. Quem está de tanque cheio é seletivo, ele escolhe, ele não pega qualquer coisa. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempo em que as pessoas, por não lerem o Evangelho de Jesus, por não meditarem no Evangelho de Jesus, pegam qualquer coisa no meio religioso hoje, inclusive evangélico, porque no Romano nós sabemos que tem no meio evangélico também. Infelizmente, muitas pessoas estão quase crendo na tal da boa cumba, porque quando é macumba você já sabe que é má. Mas aí vem um negócio que é um negócio meio assim, esotérico gospel, e pega um negocinho e coloca aqui na orelha, bota no bolso, leva para casa, é a toalhinha, é aquilo outro. E com isso, gente, nós começamos a abaixar o nível do Evangelho, a qualidade disso aqui que é tão precioso, que atravessou 2000 anos de história, que mudou a minha vida, mudou a sua vida, mudou a vida da Vanessa, mudou a vida da Sara, mudou a vida da Érica, mudou a vida da Leila, mudou a minha vida, do Paulo, da Juliana, da Sara, de cada um de nós. É o Evangelho de Jesus que muda as pessoas, não é a religião, não é a embalagem, não é o produto. Por isso, meu irmão, minha irmã, saia aqui da IBC após esse culto para a sua semana de tanque cheio, para você dizer, esse namoro não é para mim, essa sociedade não é para mim, esta companhia não é para mim, porque eu tenho Jesus, eu sei a verdade, eu estou de tanque cheio, eu vou ser seletivo, isso serve, isso não serve, eu não vou me enrolar com as coisas deste mundo, porque quem tem Jesus tem tudo, quem tem Jesus é seletivo, escolhe e diz, quero, não quero, posso, não posso. Por exemplo, meu irmão, minha irmã solteiro, você só pode casar quando você não precisar casar. Porque quando você não precisar casar, estiver de tanque cheio, você vai orar antes de casar. Você vai selecionar antes de casar. Você vai levantar o filtro, a barra. Agora, se você estiver desesperado para casar, você pode casar com qualquer um. Se você estiver desesperado para sair do emprego, você pode aceitar qualquer proposta. Então vamos para a palavra do Senhor, aqui no Evangelho, e vamos refletir aqui sobre esses princípios do Evangelho real, verdadeiro, original de Jesus. Disse Jesus, está aí no seu esboço e no multimídia, João 7,38, leia para mim, todos juntos. Disse Jesus, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior
fluirão rios de água viva. Você vai ter algo vivo, verdadeiro, real, que em meio às trevas vai te conduzir em segurança. Em meio às coisas ruins, você vai atravessar. Porque está dentro de você. Querido, não é algo que você vai comprar, você já tem. Se você aceitou Jesus Cristo, tem um rio para te livrar de toda a escassez. Tem um rio para te guiar em meio às escassez da vida neste tempo presente. E como que nós vamos viver isto? Em 1 João 2,6 diz, aquele que está nele deve andar como ele andou. E Jesus andou como aqui entre nós na terra? Ele andou de tanque cheio. Ele andou de tanque cheio. Ele andou sabendo o que podia, o que não podia fazer. O bispo Irineu de Esmirna, pai da igreja, naquele tempo que a igreja não era mais a igreja bíblica ali de Atos, mas também ainda não tinha se tornado a igreja bizantina, estatal, que foi tomada pelo Império Romano. Um homem extraordinário que vivia na região de Esmirna, uma das 7 igrejas da atual Turquia. Ele disse o seguinte, ele se tornou o que somos para que pudéssemos ser aquilo que ele é. Então, nós temos que andar aqui nas ruas de Belo Horizonte, da Grande BH, como Jesus andou, dizendo, Jesus faria isso, então eu posso fazer. A igreja IBC não tem nenhum fiscal para botar atrás de você. Quando você se converteu nessa igreja, você foi batizado, você passou a ser de uma célula, você não ganhou uma lista do que pode e não pode. Porque você tem Jesus, você tem tudo, você tem a mente de Cristo. Você agora tem um poder dentro de você, o Espírito Santo de Deus. Por isso, querido, inclusive nesta manhã, nós não viemos à igreja pegar uma bênção. Nós já somos abençoados. Em Efésios 1, versículo de número 3 diz que você é abençoado e por todos os lados. Você é abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Isso aqui não é um supermercado da fé. Você não veio aqui comprar uma bênção. Você veio aqui porque você é abençoado e você está sentando ao lado de alguém abençoado também. E juntos estamos aqui celebrando a nossa fé. Quando intercedemos, sabemos que Jesus está aqui e Ele se importa e Ele cura, Ele restaura, cantamos sobre isso. Nós já chegamos abençoados, saímos aqui celebrando, coletivamente abençoados, e vamos sair daqui para repartir nesta cidade a bênção do Senhor que está em mim, que está em você, e vai estar nessa cidade através de nós. Amém, igreja? Então, diante disso, olha aí alguns princípios. O evangelho original de Jesus, ele penetra onde a religiosidade evita chegar. Olha o contexto. O evangelho que nós temos hoje em muitos ambientes da internet e da TV, você tem que colocar um filtro. O filtro aqui. Por quê? Tem muita coisa contaminada, que parece, mas não é. Aqui Jesus andando em território samaritano, hoje é onde está a Cisjordânia, conversando com uma samaritana, conversando com uma mulher de, no mínimo, de índole moral duvidosa na sociedade, conversando com uma mulher, já seria um problema, quanto mais com uma mulher que era mal falada, e dialogando profundamente com ela. Jesus ele vai contra as coisas convencionais. Veja bem, o evangelho original de Jesus, ele penetra aonde a religiosidade evita chegar. Verso 6 do texto. Havia ali um poço de Jacó, e Jesus, cansado de viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Meu irmão, minha irmã, por que aquela mulher foi ao meio-dia? Era uma hora terrível para ir. Eu não sei se você já foi a Israel, mas ao meio-dia em Israel, o sol pega pesado. E aquela mulher, ela não vai no horário que normalmente as mulheres iriam. As mulheres ou iam bem cedo ou iam no final da tarde. Mas ela vai no meio do dia. Ela vai no meio do dia porque aquela mulher, ela não queria ser vista. Aquela mulher, ela já estava cansada de tanto bullying, de tanta crítica, de tantas acusações contra ela. Jesus estava na Galileia e ele precisa voltar
para retornar à Galileia, e ele passa por Samaria. É interessante que não era o único lugar para voltar. Jesus poderia, para voltar para a Galileia, ele poderia ir pela região do Jordão. Ele podia passar, atravessar Jericó, atravessar o Rio Jordão e subir por outro lado e evitar os samaritanos. Mas Jesus, ele decidiu não evitar o que o judeu normalmente evita. Por isso que o Evangelho de Jesus, ele é original e nós estamos aqui 2000 anos depois, e esta igreja é para ele, em nome dele, esse culto é para ele, em nome dele, porque o Evangelho de Jesus, ele passa onde a religiosidade não passa, ele vai aonde o religioso para, ele chega lá. E Jesus, então, de uma maneira intencional, dá uma grande lição de vida e de discipulado para todos nós. Aos discípulos, nesse episódio maravilhoso, ele mesmo sendo judeu, ele decide passar por Samaria. Repito, não era obrigado a passar lá, não era a única rota para chegar de volta à Galileia, mas ele passa por um lugar que possivelmente ele ia encontrar pessoas que eram evitáveis pelos judeus. Jesus poderia pegar outro caminho, mas prefere pegar o caminho da cruz, o caminho do amor, o caminho da graça, o caminho da oportunidade. O Evangelho de Jesus nos leva a ir de encontro aos que mais precisam. Que em nome de Jesus, esta semana, possamos ir de encontro aos samaritanos, aqueles que mais precisam e que talvez seja evitado por algum dos religiosos mais certinhos que conhecemos. Segundo princípio do Evangelho original de Jesus, além de penetrar aonde a religiosidade evita chegar, esse Evangelho original, ele valoriza o indivíduo com humanidade e humildade. Veja o verso de números 7 e 8. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus, dá-me um pouco de água. Os discípulos não estavam perto deles. Tinham entrado então na cidade de Sicar, que é a cidade que foi citada aqui. Aquela mulher estava completamente fechada para qualquer homem. Naturalmente, por ter suas experiências traumáticas, como também a Vanessa contou aqui. Depois de certo tempo, ela então encontra Jesus. Homem e judeu. Jesus sabia bem do seu contexto espiritualmente falando. Se ele chegasse ensinando, dando um sermão, ela ficaria mais fechada. Que nessa semana, ao sermos as cartas vivas de Jesus, cheguemos com sabedoria. Porque tem pessoas que se a gente chegar já de cara dando um sermão, de cara falando contra a situação que ela está vivendo, você perde a pessoa e ganha um argumento. E daí? Tem muito religioso que está por aí e fala assim, ó, não ganhei ninguém hoje não, mas todas as discussões que eu entrei, eu ganhei os argumentos apologéticos. Jesus não nos manda ser advogados dele, ele nos manda ser testemunha dele. Ele que é o nosso advogado, diz 1 João 2, capítulo 1. Se você ganhar argumento e perder pessoas, você está na contramão do Evangelho de Jesus. Porque Jesus morreu por pessoas e não por argumentos. Jesus não morreu por religião ou ideologia. Então Jesus chegou com jeito, com sabedoria, ele chegou humildemente, ele chega pedindo água. Gente, há quanto tempo aquela mulher, certamente, ninguém pedia nada para ela. Então Jesus já aborda valorizando a pessoa. Ele era homem, ele era judeu, e ele não chega dizendo, eu tenho algo para te dar. Pelo contrário, ele chega pedindo, você tem algo para me dar. Jesus eleva aquela mulher. Meus irmãos, minhas irmãs, que nessa semana a gente levante pessoas, e não a gente empurre pessoas. A gente promova as pessoas, e não a gente jogue as pessoas para baixo, em nome de Jesus. Aquele que anda com ele deve andar como ele andou. Então vamos ajudar pessoas. As suas redes sociais, Jesus tem passado lá? Tem cristãos que não colocam um versículo bíblico, uma palavra de Jesus na sua rede social, só tem foto de selfie na academia. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ver Jesus em todas as áreas das nossas vidas, inclusive na nossa rede social, pessoas que estavam tristes e vê ali algo que encoraja, que motiva, que eleva, que abençoa. Ele chegou pedindo algo, ele chegou demonstrando humildade, valorizando o que aquela mulher tinha nas suas mãos, dando para ela a sensação de controle. Ele tinha o domínio de tudo nas mãos, mas ele passa o domínio para ela. Ele então vê aquela mulher
e ele dá para ela o controle. Imagina, gente, Jesus pedindo, pensa na cena, me dê água de beber. Ele então, naquele instante, dá o controle para ela. Por quê? Ela era da região, Jesus não era. Ela conhecia o poço, o Jesus histórico não conhecia. Ela tinha um cântaro, Jesus não tinha. Ela tinha um balde, Jesus não tinha. Ela tinha água, Jesus não tinha. Jesus não tinha nada, Jesus tinha sede. Então, ele pede algo que ela tem e ela se sente certamente ganha por Jesus. Porque naquele instante, Jesus foi sábio, humano, demonstrou humanidade. Ele fez a ponte correta, demonstrou àquela mulher duas coisas que os judeus não tinham: humildade e humanidade. Os judeus se acharam os caras. Meus irmãos, por que nós temos igreja hoje? Isso aqui era para ser uma sinagoga reformada. A igreja é o ponto B de Deus. No princípio, se todos os judeus tivessem se arrependido e recebido Jesus, seriam sinagogas que já estavam espalhados em toda a região. Nós já teríamos, que Jesus já teria voltado. Mas, como os judeus se acharam, Deus, ele então falou: bom, já que vocês não querem me repartir para o mundo, eu não vou poder usar vocês para ganhar o mundo. Os judeus podem ter uma segunda chance especial antes da volta de Jesus. Mas os judeus não tiveram a bênção que a igreja vai ter de colher o mundo todo. Porque é a igreja que tomou esse papel. O judaísmo veio antes, mas eles rejeitaram Jesus, rejeitaram o evangelho original. Então eles fecharam no mundinho deles, se fecharam no seu território. Mas os cristãos, eles foram por todo o mundo, eles obedeceram o ID de Jesus e foram para a Europa, foram para a Ásia e chegaram ao Novo Mundo e chegaram ao Brasil. E somos a igreja de Jesus, aquela, a noiva, a bela, que vai levar a boas novas a todo mundo, e o Cordeiro vai dizer para todos nós: bem-vindos, filhos, glória a Deus, porque um dia eles rejeitaram. Então não perca a oportunidade de, nessa semana, ser agente de boas notícias ao mundo. Faz a ponte correta e demonstre o que os judeus não demonstraram. Isto é o evangelho original de Jesus. Ele era rico, mas fez-se pobre para enriquecer aquela mulher. 2 Coríntios 8:9 diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, fez-se pobre por amor a vocês, por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Amém? 3. O evangelho original de Jesus enxerga as necessidades mais profundas do ser humano. A mulher samaritana perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água de beber? Jesus observou, sentiu, ouviu e deu atenção. Jesus é atraído não pelas vontades das pessoas, mas pelas necessidades das pessoas. Tem muita gente que tem vontade. Jesus não está comprometido em satisfazer nem a minha nem a sua vontade, mas Ele está comprometido em ser a nossa água, em ser o nosso pão, em ser a nossa necessidade suprida. Precisamos atentar que a maior rejeição hoje em dia não é o evangelho de Jesus, é os evangélicos. A rejeição do mundo não é o evangelho, mas aos evangélicos. Por quê? Porque não enxergam as necessidades. A IBC, indo ontem nas ruas, ela está fazendo o que Jesus espera que ela faça, indo levar suprimento às necessidades das pessoas. Essa carreta de fraldas geriátricas que vocês estão doando, estão suprindo necessidades. Não é uma carreta de batom, é uma carreta de fralda, é de necessidade suprida. Isso é a igreja. O caos está no trânsito, a igreja chega para colocar ordem no caos. A igreja é a esperança do mundo, quando ela entende que ela está comprometida em suprir necessidade das pessoas. As pessoas estão vazias, por isso essa é uma igreja em célula. Lá em São José nós temos 1.400 células, porque entendemos que só a grande celebração não supre as necessidades, mas nós precisamos de mais, de estar nas casas das pessoas, como Jesus estava em Cafarnaum, pregando a palavra na casa das pessoas. Então,
Entenda isso. Quarto princípio, gera conexão e diálogo. Escreva aí, gera conexão e diálogo com as pessoas. O Evangelho de Jesus, ele faz isso. Ele é um convite, porque Jesus é um cavalheiro, Jesus é um gentleman. Em Apocalipse 4 diz, eis que estou à porta e bato. Quem ouvir, abrir a porta, me convidar, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele não força a barra. Versos 10 e 11, veja aí no Evangelho, depois de escrever no seu esboço, que gera conexão e diálogo com as pessoas. Diz assim, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, você teria dito, e eu lhe teria dado água viva, disse a mulher. O Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Ele pôde, então, entrar num diálogo com ela. Porque como ele abordou com sabedoria, como ele valorizou a pessoa, agora ele poderia entrar num diálogo, numa conexão com ela. E ela pôde, então, dialogar com ele, mas como o Senhor vai me dar essa água que o Senhor quer me dar? Eu tenho balde, o Senhor não tem. Olha só, quem não queria conversar com pessoas, porque ela foi lá meio-dia, porque ela não queria encontrar pessoas. Quem não falava com homem, quem não falava com homem judeu, agora está conversando com ela sobre coisas profundas. Depois de empoderá-la, Jesus então começa a conversar com ela. O Evangelho, ele é belo, inteligente, atrativo. Por isso, eleva, dignifica, levanta as pessoas. Hoje, pregar o Evangelho de forma chata é um pecado, é um sacrilégio, porque o Evangelho é bonito. Quando a gente vê algumas coisas na televisão em nome do Evangelho, gente, é só dinheiro, é só dinheiro, é só dinheiro. Isso é triste, porque o Evangelho é belo, o Evangelho supre a necessidade das pessoas. Ele levanta, ele apruma, ele empodera, ele abençoa, é o poder de Deus na terra. Então, temos que ser o contraponto. O Evangelho de Jesus chegou, e chegou suave, de mansinho, chegou completamente, mudando a história daquela mulher, com amor, doçura e sabedoria, que assim sejamos nós também. Coloque Jesus à frente, não a religião à frente. Se ele muda e diz, se você tivesse me conhecido, quem tem sede é ela. O povo falava para ela, ela era sozinha, excluída, ele precisava ir pegar água. Mas naquele instante houve uma conexão de espiritualidade e naquele instante algo especial aconteceu. A vida é como um eco, devolve o que você manda para ela. Como Jesus devolveu para ela em atenção e paciência, ela devolveu para Jesus com uma abertura de coração. E Jesus foi ministrando mais fundo, e mais fundo, e mais fundo. Jesus não queria só dar um pouco d'água para ela. Ele queria dar uma fonte para ela. Jesus quer dar o futuro, a abundância. Ele queria que ela não mais precisasse pedir. E aí entra o quinto princípio. Apresenta propostas reais de mudança de vida. Eu vou mostrar um vídeo para vocês de um evento que a gente fez na igreja. Eu quero deixar aqui um princípio para a sua vida. Você tem visto hoje, infelizmente, nas redes sociais, você tem visto hoje pessoas batendo, brigando, pastor bravo, causando repulsa. Meus irmãos, olha para cá, Deus não nos chamou para o ministério da polêmica. Deus nos chamou para o ministério das boas notícias. Você não acha que já tinha nos dias de Jesus homossexuais? Claro que tinha, o Império Grego, o Império Romano era altamente depravado. Mas Jesus nunca bateu nessas pessoas, porque ele já sabia que elas estavam de tanque vazio, estavam tentando suprir suas necessidades da forma errada. Não tinha corrupção naquele tempo? Tinha. Mas Jesus não fez disso a sua maior bandeira. Jesus faz do Evangelho a sua bandeira. Jesus não era um mártir da paz. Jesus só pega mal com um grupo, e esse ele pega pesado, é o religioso. É o que sabia o que tinha que fazer e não fazia. Então, a esse grupo, não é o corrupto, não é César, não é os com sexualidade com problemas, mas aos que ele sabia que tinha a palavra para mudar e não mudavam.
No versos 16 e 19 ele disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o que você vive agora não é seu marido, e o que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Na hora certa ele chega, porque ele chegou sem acusar e sem julgar. Ele em nenhum momento falou que ela era a mulher pecadora, a mulher que teve 5 maridos. Isso não foi a pauta do encontro com Jesus. Nós fizemos em São José um encontro de renovação de votos conjugais. No início do ano, em janeiro, eu e Leila fizemos 25 anos de casados. E foi uma festa tão bonita que Deus colocou no meu coração: vamos repartir essa alegria com a igreja, vamos festejar também os casamentos. Aí, veja a matéria que a Rede Globo fez a nível estadual. Você sabe que o estado de São Paulo tem 34 milhões de pessoas. No altar, 1.200 casais renovaram os votos de casamento ontem à noite em São José dos Campos. Promessas de paciência, isso é importante. Respeito também é bom. E muito amor, é claro. Essas promessas foram renovadas por casais jovens e até por muitos com mais de 50 anos juntos. Homens de terno, mulheres de longo e até de vestido de noiva. O traje é de gala porque a ocasião é importante. Esses casais vão renovar os votos que fizeram lá atrás quando decidiram se unir. No caso de Dona Neide, de seu Salvador, muito tempo atrás, 58 anos. Dessa união vieram 7 filhos e 10 netos. Muita história, dificuldades e que superamos juntos. Se não fosse essa união, essa coragem mútua, nós não teríamos passado. Como chegar a 58? Olha, com muita fé, em primeiro lugar, com Deus no coração, ter amor, ter paciência. Eunice e Fernando também conhecem o segredo de um casamento feliz. Estão juntos há 50 anos. Amor, amor, muito amor. E Jesus no coração também. Jesus. Tem que demonstrar todo dia, né? Tem, todo dia. Sim, não todo é só dia. de vez em quando, porque senão esfria. A iniciativa de promover a renovação de votos foi da igreja da cidade. E 1.200 casais decidiram participar. E de tempo em tempo a gente precisa se lembrar de alguns compromissos e trazer à memória aquilo que trouxe paixão para o nosso coração, né? E também para nos lembrar daquilo que Deus tem feito sobre a nossa vida. E os casais puderam reafirmar o amor e o respeito. A gente está aqui hoje realmente para fortalecer, né? Para ratificar essa união nossa, essa nossa aliança diante de... A igreja tem que reafirmar o que é certo e não bater no que é errado. Isso trouxe uma repercussão na região, no estado de São Paulo. A igreja precisa parar de ficar brigando e de ser aquela que fica entrando na provocação do inimigo. Nós, com o evangelho original, a IC em São José, a IBC aqui em Belo Horizonte, de forma positiva, de forma propositiva, mostrar o que é certo. Nós não cremos no casamento de um homem com uma mulher? Então vamos promover o casamento, vamos falar de casamento, vamos falar de namoro entre um homem e uma mulher, vamos falar de casamento, vamos renovar votos, vamos fazer bodas, promovendo o que é correto. Então vamos confrontar em amor, sem acusar e julgar ninguém, como Jesus assim o fez. 7, foca na evidência da adoração e não no ritual litúrgico. O evangelho original de Jesus, ele trabalha o que é a essência da adoração. E entrou para a história esse texto. Em João 4, 20 e 23, nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. É o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, aleluia. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, declare comigo, igreja, em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Você sabe que a região da Samaria é o lugar onde os judeus que voltaram do cativeiro babilônico ficaram. Então ali eles aprenderam um outro idioma, que é o aramaico, e eles passaram
eles tinham uma raiz judaica, mas eles não adoravam em Jerusalém, eles adoravam ali. E aquela mulher tinha aquele conflito, ela era sincera, e ela queria adorar a Deus. Mas eu não estou entendendo, vocês judeus adoram lá em Jerusalém, os meus antepassados adoram aqui nesse monte em Samaria. Aí Jesus, gente, uma mulher desprezada, sofrendo bullying, tinha que pegar água meio-dia. Jesus chega com amor, com humanidade, ele aborda com o coração, sem julgar. Agora ele está falando de teologia com aquela mulher, ele está falando de vida cristã, ele está discipulando, ele está falando de coisas profundas. Ele diz, não é nem Jerusalém, não é nem Samaria, não é religião dos judeus, dos samaritanos. Virá a hora, está chegando, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, e todos os povos, línguas, adorarão a esse que é o Cordeiro de Deus. E ele estava ali se manifestando para falar com ela, mas com amor, no cotidiano, no dia a dia. E ao apresentar o 8º princípio, eu quero que você ouça com uma canção. E aí eu volto para fechar esta palavra. Anote aí, Jesus apresenta o Redentor de forma pessoal e relacional. Jesus não vive longe lá no céu sem se importar conosco. Gente, isso é a ideia de Zeus, isso é mitologia grega. Deus é um Deus tirano que vive lá no céu, no Olimpo grego, vendo quem que ele abençoa e quem que ele castiga. Isso é Zeus. A fé cristã não é mitologia grega, é evangelho original de Jesus. Versos 25 e 26, veja aí. Disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo há de vir, e quando ele vier, explicará tudo a nós. Então Jesus declarou. Aí ele pôde dizer, chegou a hora certa. O que ele disse, igreja? Eu sou o Messias. Eu estou falando com você. Aí ele se revelou a ela naquele instante. Presta atenção.
Um pai não ama o seu filho porque ele faz alguma coisa, mas porque ele é seu filho. Deus, ele não ama você porque você vem à igreja. Ele ama você porque você é filho dele. E a única coisa que ele não quer é ver você pecando e desperdiçando essa vida linda que ele te deu. Seja hoje aqui na igreja, celebrando, amanhã, ajudando alguém a limpar, arrumar a casa de alguém, cuidar de um idoso, cuidar de um doente. Você está fazendo o plano de Deus para a sua vida nessa semana. Então entenda que ele é pessoal e relacional. Amém? 9, o evangelho original de Jesus, ele causa impacto onde ele é experimentado. Em todo lugar, na igreja, na casa, na rua. Verso 27, naquele momento, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo, conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, que queres saber? Por que está conversando com ela? Todos os discípulos estavam impactados com a decisão de Jesus, a escolha de Jesus. O evangelho é praticado. Espere por impacto. O evangelho de Jesus, ele muda realidades. Vai deixar pessoas boquiabertas. O mundo não se impressiona com religião, porque hoje isso tem demais. Mas com a prática do evangelho, no dia a dia, com os improváveis, como você viu aqui no teatro e nessa canção. O evangelho quebra paradigmas, barreiras, modas, métodos, estilos, porque ele não é previsível aos olhos dos homens, mas é o poder de Deus que muda a vida das pessoas. O evangelho é espiritual, é livre e é dinâmico. Como diz Paulo, não é coisa natural, é sobrenatural. E 10º e último, cremos e recebemos o evangelho original de Jesus, porque ele muda nossas prioridades de vida. Versos 28 e 30, então deixando o seu cântaro. Diga comigo, então deixando o seu cântaro. Tudo que te encurva, tudo que faz você ficar para baixo, deprimido, triste, deixe de lado. Isso pode ser um namoro, isso pode ser um relacionamento autodestrutivo. Deixe de lado. O que te faz andar encurvado, deixe de lado. É um vício, um mau hábito, uma codependência. Jesus quer você andando firme, em pé, ereto. Deixe de lado. Gente, imagine a cena, ele voltando à cidade, ela voltando à cidade dizendo um homem, alguns mais céticos falam assim, de novo, outro, o 7º agora, o 8º agora, um homem me encontrou, e ele sabe tudo sobre mim, ele é o Messias, ele mudou a minha vida, mudou a prioridade. Um homem agora para aquela mulher não era um novo casamento, não era um novo relacionamento. Era uma nova identidade, a identidade de filha. Melhor é obedecer do que sacrificar. Os religiosos de plantão já iam acusar a mulher de novo e falar que ela estava interessada num novo relacionamento sexual. Mas ela agora tinha sentido e propósito. Jesus mudou tudo na sua vida. Jesus mudou a sua história para sempre. Amém? Você recebe essa palavra da fé? Eu quero convidar você a orar comigo. Jesus disse tudo que aquela mulher tinha feito. Esse mesmo Jesus está aqui nesta manhã. Este é o domingo que ele nos fez. Ele quer te levar do lugar da dor, da tristeza, do lamento, da injustiça, do sofrimento, ao lugar do encontro da nova identidade. Oswald Chambers, autor do devocional Tudo para Ele, ele diz, Jesus não disse que aquele que não se preocupa com nada é bem-aventurado. Não, esse é um tolo. Jesus disse que devemos buscar primeiro o reino de Deus e priorizarmos o nosso relacionamento com Ele. Você pode ter preocupações, e Ele conhece e Ele vai entrar e te ajudar a resolver as suas preocupações dessa semana. Mas vamos buscar Ele em primeiro lugar agora. Quem acha a sua vida, perderá. Mas quem perde a sua vida por amor a Ele, disse Jesus em Mateus 10:39, encontrará. As pessoas que já encontraram o evangelho original de Jesus estão orando agora por você. E depois de expor o evangelho,
com a palavra aberta, e depois dessa celebração tão linda, eu não posso deixar que você vá sem uma oportunidade de resposta. Eu tenho 3 convites para fazer para você. Vamos todos orar, e eu quero perguntar primeiro a você que veio aqui hoje na IBC nesta manhã, que está aí na galeria ou aqui embaixo, você quer hoje tomar uma decisão de seguir Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Eu não estou perguntando se você gostou do culto, do ambiente, desse auditório lindo, dessa celebração maravilhosa, das pessoas, do lugar, se você está confortável ou não. Eu quero perguntar uma coisa mais profunda. Se você hoje quer tomar a decisão de seguir Jesus e o seu evangelho original que muda a sua vida, você quer a partir de hoje tomar uma decisão, independente do que você está sentindo, você quer tomar uma decisão, levante sua mão onde quer que você esteja. Aleluia. Um segundo convite, eu quero perguntar a você se você quer voltar para casa, quer se reconciliar com Jesus e com a igreja de Jesus. Você quer voltar, aqui é família, a igreja é um lugar para pertencer. Você quer se reconciliar com Jesus? Levante sua mão. Você quer voltar para a igreja? Deus abençoe. Deus abençoe. Não importa quanto tempo você esteve afastado, você quer voltar? Deus abençoe. Deus abençoe. Você quer agora? Eu quero fazer dessa igreja minha igreja, dessa casa minha casa espiritual. Alguém quer se reconciliar, você está afastado de uma outra igreja evangélica, de uma outra igreja batista, você quer voltar? Levante sua mão, aqui embaixo na galeria, alguém, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, glória a Deus. Há mais alguém aí em cima, no segundo anel, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, glória a Deus, Deus abençoe, aleluia. E um terceiro e último convite nesta manhã. Você quer ser batizado? Talvez você foi batizado quando bebê, um padrinho levou, um tio levou, os seus pais levaram, mas você só sabe porque você tem uma foto, porque você tem um certificado. Não foi uma decisão sua. Hoje você quer tomar a decisão. Maria e José não levaram Jesus para ser batizado bebê. Ele cresceu e aos 30 anos ele decidiu pedir a João que o batizasse. O batismo, ele é precedido de arrependimento, não é por religião. Eu sei que foi um ato legal das pessoas que levaram você a ser batizado, mas hoje é algo mais próximo. Você quer ser batizado em águas no próximo batismo desta casa, dessa família? Levante sua mão. Você que não foi batizado em águas ainda, Deus abençoe, Deus abençoe. Ficar de pé, aleluia, bendito seja o Senhor. Podem vir, o ministério vai receber você aqui. Seja muito bem-vinda, Deus abençoe. Parabéns pela sua decisão nesta manhã, glória a Deus por isso. Fique aqui pertinho, glória a Deus. Deus abençoe, parabéns por sua decisão, glória a Deus. Cheguem para cá, sejam muito bem-vindos, Deus seja louvado, parabéns. Bendito seja o Senhor, parabéns pela sua decisão. Pode chegar aqui mais pertinho, o pessoal do ministério vai receber você. Você que aceitou Jesus, levantou a sua mão pela primeira vez, levanta do seu lugar. Você que está reconciliando, voltando para a fé. Você que está hoje tomando a decisão de ser batizado. O pessoal vai levar vocês, o pessoal do Ministério Consolidação. Quero dar esse livrinho para vocês também, que fala do novo nascimento. Não quer dizer que a partir de agora todos os nossos problemas estão resolvidos, mas quer dizer que convidamos Jesus, pessoal e relacional, para andar conosco e caminhar conosco e nos dizer, um dia de cada vez, que Ele vai enxugar as nossas lágrimas, que Ele vai caminhar conosco, que Ele é Emmanuel. Parabéns por cada um de vocês. Papai do céu, obrigado por nesta manhã. A Tua palavra não voltar vazia. Edificou a igreja, que são enviados como missionários nesta cidade. E abençoa estas vidas. Obrigado pelos que hoje te receberam como Salvador e Senhor. Obrigado pelos que se reconciliaram e voltam para a família da fé, que vão ser conectados a uma célula, que vão viver a vida cristã nesta família. E pelos que vão se batizar em águas, no batismo do arrependimento. Nós, como igreja, os recebendo e os abençoamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo mal contra a vida deles, repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Eles são bem-vindos à nossa casa, à nossa família da fé. Em nome de Jesus. Amém. Podem acompanhar o pessoal do ministério. Eles vão levar vocês. Vamos aplaudir. Você pode aplaudir mais forte. Muito lindo. Glória a Deus. Pastor Paulo. Glória a Deus. Pastor Paulo vai encerrar da palavra de bênção. Não precisa sentar. E depois, com uma última canção, vamos sair enviados. Pastor Carlito, muito obrigado. Parabéns a todos que tomaram essa decisão de entregar a vida a Cristo, de se reconciliar. Que bom que você está aí aguardando a gente terminar. Temos uma canção ainda. Quero agradecer demais, a igreja da cidade, ao pastor Carlito, que nos abençoaram tanto. Nós que agarramos o Evangelho, nós que cremos no Evangelho,
nós nos tornamos evangélicos porque encontramos Jesus, tivemos um encontro transformador, isso mudou a nossa vida e ainda vai mudar muito mais, graças a Deus. Eu quero te fazer um desafio. Você viu hoje aqui algumas pessoas que vieram normalmente num culto de domingo de manhã. Agora, você já imaginou se você convida uma pessoa, seu pai, seu amigo, seu parente, para ouvir uma mensagem como essa? Gente que está afastada de Deus, que talvez está vazio por aí, que está bebendo às vezes de outro poço, que ainda continua sem esperança, mas nós podemos ser usados pelo Senhor, porque nós não vamos ficar aqui, nós vamos sair. E quando a gente sair, nós temos nossa vida, mas nós temos pessoas com os quais nós podemos interagir e abençoar. Eu quero desafiar você, traga uma pessoa, traga sua família. Hoje à noite volte para anunciar e ajudar pessoas a entenderem o Evangelho. Você percebe a grandeza, a beleza desta reunião, e você sabe que muitas e muitas pessoas serão tocadas e transformadas. Chegue 10 minutos antes. Muitos perderam hoje os testemunhos lindos que foram dados aqui, às 10h10, às 10h15, as músicas mais maravilhosas. Então traga seu convidado bem no horário e venha com sua família. Você terá hoje a alegria de ver pessoas conhecendo o Evangelho de Jesus. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Senhor Deus, muito obrigado por estas pessoas que pertencem ao Senhor, que pertencem à igreja, que são do Senhor Jesus e que têm sido tão abençoadas. Pai, guarda esta palavra em nosso coração, nos ajuda, Pai, a que essa palavra seja como uma semente poderosa, ó Deus, e cada dia mais nos leve, Deus, à profundidade, ao relacionamento, ao conhecimento de Deus. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos use, que o Senhor use a nossa vida para abençoar, ó Deus, nossa família, nossos amigos, nossa cidade. Senhor, Pai, supra a necessidade de cada um, dá a eles uma semana vitoriosa, uma semana cheia do Espírito Santo, uma semana de adoração, porque o Pai procura adoradores. Que seja uma semana de louvores, uma semana de vitória, de pessoas que vão achar as bênçãos que Deus vai deixar ao longo do caminho. Que o Senhor os abençoe em todas as áreas das suas vidas e que eles sejam tomados de alegria e de esperança, porque Tu estás conosco, nós não tememos coisa alguma. Muito obrigado, Senhor. Seja o nome de Jesus exaltado, seja o nome de Cristo levantado sobre todos os nomes, e que o Senhor abençoe o Teu povo, é nossa oração, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você. Vamos ouvir essa linda canção e vamos saindo. E dê um abraço no seu irmão e celebre a sua família da fé. Deus abençoe.